Fala, galera! Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas informações do nosso Mengão, o mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo não para, as notícias não param, tem muita coisa para a gente poder falar aqui nesse conteúdo, mas antes disso eu sempre peço, né? Você é inscrito aqui no canal? Você já deixou o seu like? Começou o vídeo, já deixou o seu like? Cara, é muito importante para o nosso crescimento. Vocês sabiam que mais de 78% das pessoas que assistem nossos conteúdos não são inscritas? É verdade. Então, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, eu peço para você se inscreva, né? Se inscreva na Rubro News, deixe o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Se você já é inscrito, nosso muito obrigado, né, pela paciência, pela confiança no nosso trabalho. Você é muito bem-vindo, você faz toda a diferença. Chegando quase à marca de 84 mil inscritos, estamos com 83.900 e uns quebradinhos, 925. Então eu peço para você, será que a gente consegue chegar até 85 mil no final do ano? Conto com a sua ajuda. Então se inscreva, deixe o seu like e acione o sino de notificação, porque sempre que tiver conteúdo da Rubro News, você vai ser notificado, pelo menos essa é a tendência, né? Então se inscreva, hein? E se você está aqui e gosta do nosso conteúdo, pega esse link, compartilhe com geral os seus grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Dê essa moral pro Julião. Vamos começar falando, aliás, não tem como ser diferente, né? Tem Copa do Mundo hoje, né? Tem Marrocos e Espanha. Alô, Luiz Henrique, hein? Tá cheio de marra. O Marrocos passou em primeiro no grupo, a Espanha em segundo. Quem é a zebra? Enfim, e também vamos, obviamente, falar do jogo, né? Tem Portugal e Suíça também às 16 horas, né? Mas também, obviamente, vamos falar do chocolate do Brasil ontem na Coreia do Sul. O Brasil fez 4-0 logo no primeiro tempo, com um gol de cada cria do Flamengo, né? O Vinícius Júnior, ele fez o primeiro gol e o Paquetá encerrou a conta para o Brasil na goleada de 4-1. Fizeram também para a seleção brasileira o Neymar, o segundo gol de pênalti da seleção brasileira, o primeiro gol do Neymar na Copa, o segundo do Brasil foi convertido pelo Neymar, foi de penalidade máxima, e o terceiro gol do Richarlison, né? Uma jogada ali, uma boa bola enfiada pelo Thiago Silva, e o Richarlison fez o terceiro gol, o pombo. No final ainda deu tempo para a Coreia, no segundo tempo, fazer um bonito gol, rapaz, um belo gol, e descontar a partida por 4-1. Né, e encerrar a partida 4-1. O Brasil teve várias outras oportunidades no segundo tempo, mas não conseguiu concluir. O Brasil agora vai enfrentar nas quartas de finais a equipe da Croácia, que eliminou o Japão nas penalidades, depois de ter saído perdendo. A Croácia empatou e nas penalidades passou de fase. O jogo vai ser sexta-feira. Então, expectativa para o Brasil chegar à semifinal aí é grande. Lembrando que a Croácia é a atual vice-campeã do mundo e ainda não perdeu na competição, né? Foram 2 empates e uma vitória na fase de grupos e esse empate nas oitavas com a vitória nos pênaltis. Agora, o que falar do nosso Vinícius Júnior, né, cara? O moleque tá destruindo, é o melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa. Ainda chamaram ele de um tom pejorativo de neguebinha, né? Que não ia nem vestir a camisa do Real Madrid. Grande Sormani, que faz, hein? Que faz. Falando que o Vinícius Júnior não ia vestir a camisa do Real Madrid. Não só tá jogando, como dando títulos pro Real Madrid. Aliás, foi ele o gol do título na vitória da Champions. Pode ser adversário do Flamengo, clube que o revelou, né? Para isso, Flamengo e Real Madrid tem que passar na semifinal, perdão, no Mundial de Clubes, que deve ser disputado em fevereiro, e tem notícia sobre o Mundial, a gente vai falar sobre isso, né? E ontem fez o seu gol com a camisa da seleção. Já tinha feito um gol, na verdade, né? Na vitória contra a Sérvia por 1-0, mas foi anulado, né? Depois o Brasil conseguiu construir a vitória na segunda rodada com o gol do Casemiro. Mas tá jogando muito, cara. Tá jogando muito o Vinícius Júnior. O Paquetá também ontem jogou muito bem, teve outras boas oportunidades e deu saudade, hein? Você que é torcedor do Flamengo, você que tá aqui comigo, bateu uma nostalgia. Vinícius Júnior e Paquetá deixaram o Flamengo em 2018, o Vinícius no meio do ano, o Paquetá no fim do ano. Né? O Vinícius pro Real, se encontra lá até hoje. E o Paquetá já trocou de clube por 3 oportunidades. Ele saiu do Flamengo para o Milan, do Milan para o Lyon da França e hoje joga no West Ham, da Inglaterra, onde é a equipe que disputa a Premier League. Por 60 milhões de euros. Aliás, maior negociação da história do West Ham por um atleta profissional. Mas o Brasil ontem foi bem, os crias destruíram e o torcedor do Flamengo ficou orgulhoso. Destaque negativo que mesmo com a lesão do Gabriel Jesus,
né? Até goleiro foi feito substituição, o Pedro não entrou em campo, né? Lembrando que o Gabriel Jesus começou a partida como titular contra Camarões, jogou o segundo tempo contra a Sérvia, e eu tenho certeza que o Gabriel Jesus estivesse ontem disponível no banco, ele ia fazer essa substituição. Eu acho que o Tite até que foi pertinente, nas laterais sofreram baixas, né? O lateral esquerdo improvisado foi o direito, que é o Danilo, e o Militão jogou de lateral direito, ele que é zagueiro, foram substituídos pelo Daniel Alves e pelo Bremer, e aí o Marquinhos foi ocupar aquela posição na lateral esquerda. De resto, ele também fez outras substituições, saiu o Neymar, entrou o Rodrigo, né? Saiu também o goleiro, rapaz, o Alisson, entrou o Everton, goleiro do Palmeiras, enfim, foram substituições protocolares, depois entrou o Martinelli no lugar do Vinícius Júnior, já para preservar o jogador, né? E, aliás, o Vinícius jogou muita bola ontem, foi eleito o Neymar o melhor em campo, mas não mereceu não, né? O Vinícius foi muito melhor. É isso, então o Brasil agora vai enfrentar a Croácia, os nossos crias titulares absolutos, a gente espera que consiga ajudar ainda mais a seleção para avançar rumo ao Hexa nessa Copa. Vamos falar então agora diretamente, porque falamos indiretamente do Vinícius Júnior do Paquetá, a gente fala dos crias, fala do Mengão, né? Vamos falar agora sobre o Mundial de Clubes. A gente falou a situação do Real Madrid, do Vinícius Júnior, a gente recebeu uma informação ontem, aliás, queria dar crédito aqui, eu não acompanho ele, né? Marcou história com a camisa do Flamengo, disseram que o Tita ontem tinha falado isso primeiramente, então parabéns e crédito para o Tita, a gente apura também de outra forma, a gente tem muitos amigos espalhados aí no jornalismo esportivo, aliás, queria agradecer alguns deles, ontem inclusive conversamos com o Fernando Garcia, que é empresário do Malco e do Claudinho também, é um dos tops aqui desse conteúdo, mas ontem a gente tive a informação de que o Mundial de Clubes recebeu mais um forte concorrente, um candidato a sediar a competição referente a 2022 em 2023. Né? A disputa deve ser iniciada, até sendo redundante, possivelmente no início de fevereiro, né? Entre o dia 1º e o dia 12 de fevereiro, e disputam Estados Unidos, disputa o próprio Catar, né? Para sediar o Mundial de Clubes, e agora parece que o Mundial de Clubes pode receber um outro destino. Marrocos, que já sediou a competição, se não me engano, em 2013 e 2014, ou 2013 e 2015, inclusive 2013, o Raja Casablanca chegou a ganhar na semifinal, em 2014, se não me engano. O Raja Casablanca chegou a ganhar o Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, né? E a competição foi disputada no Marrocos. Então pode ser que essa competição seja também disputada na equipe que vai enfrentar hoje a Espanha, né? O Marrocos enfrenta a Espanha hoje na Copa do Mundo, pode sediar o Mundial de Clubes, né? Então tem toda essa questão de logística também em relação ao adversário europeu, né? Que é o Real. Acho que o Marrocos fica ali meio termo, né? E não é ruim para a logística. Vamos aguardar, ver se vai se confirmar essa informação, mas o Mundial de Clubes pode ser disputado no Marrocos, beleza? Show de bola. Vamos falar do mercado da bola, ó. 2 gringos foram oferecidos ao Flamengo, tá? Antes disso, eu peço novamente, se inscreva aqui na Rubro News, deixe o seu like, é importante, né? Você tá aqui, não é inscrito, se inscreva. Eu tô de olho, hein? Tô vendo, hein? É isso. Coloque aqui nos comentários, ó, no chat e também nos comentários fixados, se você acha uma boa, uma possível mudança na final do Mundial de Clubes, né? Ou dos Estados Unidos, ou do Catar para Marrocos. Quero a opinião de vocês sobre isso. Beleza? E também sobre a alegria e o orgulho de ter Vinícius Júnior e Paquetá no titular da seleção brasileira. E os crias estão arrebentando. Se você está com uma saudade, eu tô, confesso. Coloque aqui, quero seus comentários, é muito importante essa interação com vocês. Então, vamos falar sobre essa situação dos gringos oferecidos, né? Segundo alguns veículos, o Preciado, rapaz, equatoriano, que joga no Genk da Bélgica, o próprio Luiz Roberto, depois da primeira partida em que o Equador venceu o Catar por 2-0, não conseguiu se classificar para as oitavas, foi eliminada na primeira fase, o Preciado foi muito elogiado, né? E na segunda partida do Equador, o Luiz Roberto, foi o Luiz Roberto, ao vivo na transmissão da TV Globo, disse que o Flamengo observava o Preciado. Na verdade é o seguinte, são duas situações diferentes, né? O Preciado, o Flamengo observava e ele foi oferecido ao Flamengo. Mais ou menos o que aconteceu com o Gilberto. Lembra quando o Bruno Macedo esteve aqui no Rio? O nome do Gilberto foi sugerido para a diretoria do Flamengo, que não negou, né? Não vetou, podemos dizer assim, né? Não deu nem sim nem não, né?
Uns gostaram do nome, acham o nome interessante para a saída do Rodinei, que realmente foi para o Olympiacos da Grécia, né? E o nome do Gilberto foi sugerido, não houve uma resposta, nem que sim, nem que não. Agradou, segundo a gente apurou, agradou, é o nome que agradou a diretoria. E assim como o Preciado foi oferecido ao Flamengo. E o Flamengo também não descartou, assim como o Gilberto. O Flamengo não descartou o Preciado, tá? É um jogador que o próprio Luiz Roberto falou que o Flamengo estava de olho, só que para isso, o Flamengo vai aguardar um posicionamento do novo comandante, né? Lembrando que o Flamengo ainda não tem, né, o seu treinador oficial para 2023, né? Mas o Ângelo Preciado foi oferecido, e eu vou dar crédito aqui para a coluna do Fla. Um abraço para o Simon lá, né? E o Leonardo José também. Quem assinou a matéria aqui, para a gente poder dar crédito, não está o nome aqui. Mas vou mandar um abraço para a galera do coluna do Fla. E vou reproduzir aqui. O Flamengo está monitorando o mercado de transferência. Vitor Pereira vê a lateral direita precisando de reforços. Aliás, a informação da Raiza Simplícia é que o Vitor Pereira colocava a lateral direita, mesmo com o Guilherme Vale Mateuzinho no elenco, como prioridade para reforçar o plantel. Também não descobriu a pólvora, né, Vitão? Ô, Vitor Pereira, é mole, né? Ainda mais com a saída do Rodinei. Tá claro que o Flamengo precisa de um lateral direito. As características de Preciado, que pertence ao Genk da Bélgica, como a gente falou, agrada a diretoria do Flamengo, pois é um lateral veloz, tem bom cruzamento e é ofensivo. Porém, Vitor Pereira está analisando o modelo de jogo para a temporada 2023, na intenção de saber quais são as necessidades do plantel. O intuito dos dirigentes do Flamengo é oferecer um salário em torno de R$300 mil, isso segundo a coluna do Fla. Algo semelhante ao que recebia o Rodinei no clube carioca. Porém, a diretoria do Flamengo só irá investir no atleta caso receba o ok de Vitor Pereira. Né? A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Bola VIP, então não foi coluna do Fla. Então vou retificar aqui os créditos. Informação do Bola VIP. Vamos ver, né? Já tem acesso de valores. Enfim, a gente respeita o portal. Mas aí, o Ângelo Preciado, que tem de mais difícil, é o número de estrangeiros no elenco. Né? Vamos analisar. O Flamengo já tem Arrascaeta, Varela, 2 uruguaios, 2 chilenos, né? Eric Pulgar e Arturo Vidal. E tem essa situação do Agustín Rossi, que está bem adiantado, que é argentino. Preciado é equatoriano, vamos ver o que pode dar aí de frutos, mas ele foi oferecido segundo o Bola VIP e também o coluna do Fla. É um bom lateral? Quero a opinião de vocês. Vou pegar aqui os dados do Ângelo. É Ângelo? É isso. Ângelo Preciado. É isso, atleta do Genk da Bélgica. Eu acho bom jogador, tá? Eu acho bom jogador. Não vejo ele como uma opção ruim, não. Assim como o Gilberto, que está no Benfica. Eu acho que aí realmente o Flamengo tem que analisar, de fato, o que é melhor para ele. Então, vamos aguardar. Outro jogador que foi oferecido ao Flamengo, e aí tem que ver se realmente é a posição que o Flamengo vai fazer o reforço. É uma posição, na verdade, desculpa, é uma afirmação, e o Gerson é o favorito, embora sejam características totalmente diferentes, tá? Outro nome de um jogador que foi oferecido, os empresários ofereceram, podemos ser assim, mais diretos, é o Almendra, Agustín Almendra. Rapaz, é Agustín Rossi, Agustín Almendra. Ele que também está no radar do Cruzeiro, né? Que hoje é o time do Ronaldo, o fenômeno do Ronaldo, é o dono do Cruzeiro, né? Mas o Boca está condicionando qualquer tipo de negociação, né? O volante argentino tem contrato até junho de 2023 e o time de Buenos Aires quer uma compensação financeira, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato para ter o jogador o quanto antes. É a mesma situação dos Augustins do Boca, é a mesma coisa. O Agustín Rossi, goleiro, tem contrato até junho de 2023. O Flamengo quer o jogador para ontem, já contar com ele em janeiro, tá? E o Agustín Almendra é a mesma coisa. Repito, vai cair no mesmo problema do Preciado. O Flamengo já tem 4 a 5 estrangeiros no elenco, né? Imagina se vem o Ângelo Preciado e o Agustín Almendra. Cara, vão ser 7 gringos, não vai jogar todo mundo. Muitos vão ter que ficar até fora do banco, né? Então, o Flamengo está analisando isso, mas já digo para vocês que ele foi oferecido e descartado pela diretoria do Flamengo. Ele é atleta do Boca Juniors, o Cruzeiro está de olho, quer também contar com o jogador, né? E ele tem 22 anos, é muito jovem. Nós tivemos essa situação também no início do ano, em que o Fausto Vera foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo não se interessou e o Corinthians fez a contratação de um bom jogador. O Fausto Vera está muito bem no Corinthians, caiu na graça da torcida corintiana, era titular absoluto do próprio Vitor Pereira, que
deve ser o treinador do Flamengo, tudo indica. Não é o treinador oficial, é extraoficial, podemos dizer assim. Mas o volante Augustinho Almeida foi oferecido, descartado pela diretoria e deve, inclusive, se acertar com o Cruzeiro. O técnico pesolano tem interesse em contar com o futebol do argentino de 22 anos. Então, desses 2 gringos oferecidos ao Flamengo, um foi descartado, que é o Augustinho Almeida, de 22 anos, volante do Boca Juniors, e o outro está sendo analisado e não foi vetada uma possibilidade de investida no atleta equatoriano, o Ângelo Preciado, ele que se destacou no Independiente Del Valle, aliás, jogando contra o Flamengo as finais lá da Recopa Sul-Americana e também jogos pela Taça Libertadores. Então, vamos aguardar. O Ângelo Preciado, só para relembrar, ele tem 24 anos e é atleta do Genk da Bélgica. Beleza? É isso. Vamos falar agora aqui sobre situações de Lucas Moura e também o Claudinho. Mandar um grande abraço para o Fernando Garcia, empresário do Claudinho. Falou com a gente ontem ao vivo no Tropa Rubro Negro. Aliás, quem não viu, não deixe de assistir a reprise. Ontem foi um programa fantástico. Eu, Júlio Miguel Neto, Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro. E também o Deco, SRL, do canal do Deco, né? Falamos muito sobre jogos, sobre a nossa expectativa do confronto da seleção, mas muito sobre o Flamengo. E a gente conversou com o Fernando Garcia e tivemos a resposta ao vivo, na hora. Quem sabe faz ao vivo, né? E o Fernando Garcia, muito educado, me respondeu e simplesmente ele disparou: Júlio, isso não existe, né? Tudo isso porque o Claudinho foi visto numa festa no Rio de Janeiro, tá de férias. Lá, a Copa do Mundo não fez o campeonato local parar, né? O Claudinho joga no Zenit da Rússia, a gente sabe que tem essa situação toda do dispositivo da FIFA, então isso aguçou a torcida do Flamengo, porque teve um amigo lá, um parceiro lá do Claudinho, falou que ele era o novo jogador do Flamengo e tudo. Claro, a gente sabe que o Flamengo ele é meio liso nas negociações, principalmente o Marcos Braz, né? Mas o próprio Fernando Garcia deixou claro que eles renovaram o vínculo no meio desse ano, até o fim de 27. Eles realmente, podemos dizer assim, confiaram no projeto do Zenit, e o Zenit, por questões de gratidão, né? Gratidão, mas também aumentou o salário, aumentou o vínculo, tanto dele com o Malcolm e com o Wendel, né? A gente trouxe aqui informação, é a galera que assiste a gente, copia e cola, né? É inacreditável. Tem um monte de canal aí que assiste a gente e reproduz exatamente igual nossas informações. É inacreditável. Mas eles renovaram seus vínculos, lembrando que o Fernando Garcia também é agente do Malcolm, jogador que foi formado no Corinthians, jogou pelo Bordeaux, Barcelona, campeão olímpico, assim como o próprio Claudinho, né? E aquele fuzuê todo, aquele vídeo que viralizou, o amigo dele falando que ele ia vir Flamengo, ele rindo, muito contente, é que tudo indica foi só uma onda mesmo, uma zoação dos seus parceiros, o próprio empresário, que a gente não pode se basear em empresário, já deu um fuzuê nisso, né? Haja vista aí o Gerson com o Marcão. Mas o Fernando Garcia respondeu a gente, viu o WhatsApp muito educado e confirmou que não há nenhuma possibilidade de usar o mecanismo da FIFA para retirar o Claudinho do Zenit só pagando. E segundo o Transfermarkt, o jogador vale 18 milhões de euros, o Zenit pediria em torno de 20. Então, acho difícil hoje o Flamengo fazer esse investimento no atleta Claudinho. O Flamengo tem outras prioridades, a não ser que o clube perca o Arrascaeta, né? E disseram, inclusive, que o Atlético de Madrid está de olho, mesmo com a idade avançada. Muito burburinho, muito disse-me-disse, falaram do Borussia também. A gente correu atrás de informações e, por enquanto, não existe nenhuma proposta oficial para o Arrascaeta, nem junto aos seus empresários e também ao clube. Mas, em relação, então, ao Claudinho, o Garcia, por enquanto, não botou um ponto final, mas deixou claro que não procede essa possibilidade dele jogar no Flamengo. O Flamengo não procurou o Claudinho, o Flamengo não negocia com o Claudinho, não tem proposta, não tem acerto, e, por enquanto, ele vai continuar cumprindo o seu contrato. Aliás, o Claudinho já tinha falado nos portais russos, né? Ele é muito grato ao Alexander Medvedev, né, que é o diretor técnico do Zenit, e também ao Sergei Semak, que é o treinador, de que está muito bem lá na Rússia, está feliz, né? Inclusive um dos amigos falou, Rússia é o Carvalho, né? É amigo, né? Mas o Claudinho, inclusive, não quis revelar os clubes que procuraram ele no meio do ano. A gente sabe que um deles é o Flamengo, né? Agradeceu o convite, a procura, ficou lisonjeado, não citou os clubes, a gente já sabe, foram mais de 2, e a gente tem a informação que foi São Paulo, Corinthians e Flamengo, né? Ele não quis falar em respeito aos clubes, mas é aquilo que a gente fala, né? O Flamengo, então, não fez proposta pelo Claudinho, não é esse nome misterioso. Gabriel Reis trouxe exclusividade, o Fred Gomes
do Globoesporte.com ainda confirmou que realmente tinha um meia bem avançado, mas não é o Claudinho. Aí surgiu o nome do Lucas Moura, alguns jornalistas, né, passaram essa informativa, mas a gente correu atrás também para passar informações. O Lucas tem contrato até junho de 24 com o Tottenham. Ele realmente tem um acordo verbal com a diretoria do clube inglês para que, se vier uma proposta vantajosa em janeiro, ele saia. Amigos, proposta vantajosa. E ele nem diz de retornar ao Brasil. Pode ser uma proposta vantajosa da própria Europa, né? Beber uma água que tá bravo. Então, o Lucas, ele tem 30 anos, ele deu uma entrevista, acho que foi no Flow Podcast, eu não lembro agora, em um podcast recentemente, disse que, por si só, óbvio que o São Paulo sempre vai ser um clube que ele vai lembrar, dele querer voltar, porque foi o clube que velou. Nas categorias de base do São Paulo, ele é chamado de Marcelinho, ele trocou para Lucas Moura. Marcelinho realmente ilusão ao Marcelinho Carioca do Corinthians, por isso ele trocou e colocou o Lucas Moura normal. Né? Mas se vier uma proposta vantajosa no início de 23, ele sai. Mas a proposta vantajosa é aquisição, não é empréstimo. E aí pode ser do mundo árabe, do mundo asiático, do futebol brasileiro, do futebol europeu. Ele não disse que vai voltar ao futebol brasileiro, ele disse que não fecha a oportunidade e não fecha a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Né? Só que ele diz nessa entrevista em podcast que ele quer um time competitivo, que dispute títulos, que dê a ele a oportunidade de voltar para a seleção, que ele tem lenha para queimar. Olha o Everton Ribeiro com 33 na Copa do Mundo. O Lucas tem 30 anos, né? Então ele se vê com saúde para poder disputar jogos, para ser competitivo, quer ganhar títulos. O São Paulo disputou a final da Sul-Americana e chegou nas quartas da Copa do Brasil. Mas não é bem o clube que pode proporcionar ao Lucas disputar todo ano as grandes competições, como, na minha opinião, o Flamengo e Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil em 21, em 22 já sucumbiu, né? Embora tenha conseguido a vaga para a Libertadores. Então, assim, quando ele diz disputar títulos, é realmente ter ser corriqueiro, né? Ter uma regularidade de disputar títulos todos os anos. E o Flamengo se enquadra nisso. Mas ele não tem uma proposta do Flamengo. O Flamengo não procurou o Lucas Moura, enfim, seus empresários, o atleta. O clube, claro, diz que tem esse nome misterioso. Eu tenho, pela minha informação, não sei nem se é mais misterioso, mas o nome é mais forte do Anderson Talisca, né? Que atua no Al Nassr. Com essa negociação do Cristiano Ronaldo se confirmar, o Al Nassr talvez não dificultaria uma saída, lembrando que ele precisa receber um dinheiro, pagou 8 milhões ao Guangzhou Evergrande da China. O Anderson Talisca tem contrato até junho de 24, e se for negociar o Talisca, tem que ser nessa janela ou na próxima, senão no final do ano, no início de 24, ele assina um pré-contrato, pode sair até numa negociação amigável ali, numa rescisão amigável, antecipar a saída por 6 meses. Então, e ele é agenciado pelo Carlos Leite, que tem um ótimo relacionamento com o Flamengo. Por falar em Carlos Leite, a gente vai falar já sobre Ayrton Lucas, tá? Então, sobre Claudinho, Fernando Garcia não confirma, não tem absolutamente uma proposta do Flamengo pelo jogador, não foi procurado pelo clube, o Flamengo não procurou o Zenit e eles não querem usar o mecanismo dispositivo da FIFA que o permite atuar por outra equipe, pelo menos por empréstimo de um ano. Beleza? Bem claro. Lucas Moura, mesma coisa. Ele realmente tem um contrato, um acordo de cavalheiro, caso receba uma proposta vantajosa, e acho muito difícil essa proposta vantajosa ser um empréstimo. Como ele não tem sido utilizado tanto no Tottenham, é um salário alto, realmente, se o Flamengo chegar e fizer uma proposta pelo jogador por empréstimo, não sei se de repente o Tottenham entende que ele pode estar na vitrine, mas aí você faz empréstimo de um ano e tem vínculo até meio de 24, ele pode assinar um pré-contrato com o próprio Flamengo, qualquer outra equipe. Aí, de repente, a negociação pode ser esticada por um ano e renovar por mais um ano. Tottenham, não sei se é o modelo que a equipe inglesa vai querer. Mas, por isso que eu acho que, para negociar com o Lucas Moura, assim como o Talisca e assim como o Felipe Coutinho, por exemplo, são meios que toda hora estão no noticiário do Flamengo, só por aquisição em definitivo. Empréstimo, acho muito pouco provável, mas um pouco provável, realmente de pouco provável, não pouco provável do Marcos Braz. Agora, se o Marcos Braz tiver talento, tomar um cafezinho, conversar com o pessoal do Tottenham, e o pessoal achar que deve realmente se desfazer do Lucas, custou um dinheiro, né, aos cofres do Tottenham, haja visto que, eu repito, ele tem contrato em meio de 24, então ele pode ser negociado com outra equipe, e o Tottenham vai receber alguns milhões de euros pelo atleta. Não vai facilitar uma saída dele. E ele mesmo diz isso, se o Tottenham achar que renovar, ele fica, ele está muito de boa, o Lucas Moura.
Então, repito, o Flamengo não procurou os empresários do Lucas, não procurou o jogador, não procurou o Tottenham, ainda. Pode ser que, de repente, daqui a uma semana, o Flamengo, de tanto nome do Lucas Moura sendo noticiário, procura o jogador? Pode ser, é bom nome? Quero a tua opinião. Quem você prefere para reforçar o meio-campo? Tem essa situação do Talisca que a gente já falou, né? E com essa situação do Cristiano Ronaldo, é provável que ele seja o nome favorito para reforçar o meio-campo ofensivo do Flamengo. Já jogou também de falso 9, né? Jogou como atacante de lado já. É um cara bem versátil, é um segundo coringa, né? Porque eu tenho certeza que o primeiro vai ser o Gerson vai voltar para o Flamengo. Né? Então o Anderson Talisca, ele é um cara bem versátil, jogou em funções diferentes, tanto no Besiktas da Turquia, que foi descartado, o presidente falou que não quer contar, porque não tem condições de contratar o Talisca, para você ver, não tem condições de contratar o Talisca, ou seja, vai ter que ser por contratação definitiva, não empréstimo. Jogou no Benfica de Portugal, jogou no Guangzhou Evergrande na China e hoje joga no Al Nassr da Arábia, que começou a carreira no Bahia e também jogou nas divisões de base da seleção brasileira. Então, para mim, o favorito é o Talisca. Eu acho o Talisca um baita jogador. Quero a opinião de vocês. Quem vocês preferem, coloque aqui no chat e também nos comentários. Então já falamos sobre os 2 gringos oferecidos ao Flamengo, sobre o Mundial de Clubes no Marrocos, Claudinho, falamos sobre o Lucas Moura, o Anderson Talisca, né? Vamos falar agora aqui, e lógico, a gente começou com o Fernando Garcia, que é empresário do Claudinho. Vamos falar sobre o Ayrton Lucas. Olha, o Ayrton Lucas também é agenciado pelo Carlos Leite, tem um acerto bem encaminhado na lateral esquerda do Flamengo, é jogador do Spartak Moscou, está emprestado por um ano, tem vínculo com o Flamengo até 31 de dezembro, mas já acabou as atividades, né? É um jogador do Spartak, o Flamengo faz uma procura para fazer a aquisição em definitivo do jogador, 4 anos, Flamengo e Grupo Carlos Leite, Ayrton Lucas já tem um acerto de 4 anos com o jogador, questões salariais também, o Flamengo não vai pagar os 9 milhões de euros ao Spartak, até porque ele não extrapolou e não alcançou as metas e objetivos traçados em contrato. Então, o Flamengo não tem a obrigatoriedade, sim a opção, e está exercendo essa opção de compra, só que não em 9 milhões de euros, e sim 6 milhões de euros, com uma boa indicação podendo chegar a 6 milhões e meio de euros. Então é o seguinte, o que está pegando ainda que não acertou? Tem a disputa da Copa do Mundo, né? O Campeonato Russo ainda rolando, né? O tempo, porque a janela vai se abrir só em janeiro. A vontade do jogador é ficar no Flamengo, a do Carlos Leite, que é seu agente, é manter ele no Flamengo, é fazer a negociação em definitivo, é óbvio, é bom para todo mundo, eles também ganham por isso, né? O time russo, ele não dificulta muito, mas tem um grande imbróglio, né? É a forma de pagamento. O Flamengo quer parcelar de 3 a 4 parcelas, e devido ao Spartak já diminuiu o valor de 9 milhões para 6 milhões, mais bonificação chegando a 6,5, isso está dificultando, está incomodando um pouco. Né? Eu tenho certeza que eles irão se ajustar, né? O Spartak não, ele prefere receber essa negociação do que o próprio Ayrton usar novamente não, né? Usar o dispositivo da FIFA e ficar mais um ano no Flamengo. Isso está descartado internamente, o Flamengo não quer usar esse artifício, nem o próprio empresário do jogador, nem mesmo o jogador, pela gratidão que tem com a equipe russa. Tem mais de 100 jogos com a camisa do Spartak, né? Agora, tem esse detalhe, né? Parece que o Flamengo quer parcelar em 4 vezes, eles querem receber um pouco menos, né? O valor ser 6,5 milhões de euros cravado, independentemente da bonificação. Então, tem esses ajustes aí que pode ser que defina, a gente torce para que seja realmente uma definição positiva. O Ayrton é muito importante, o Felipe Luiz já renovou o contrato e, inclusive, observa e analisa ele como um substituto à altura, né? Um sucessor a partir da aposentadoria do Felipe Luiz, que deve ser no final de 23. Então, deu uma travadinha em relação ao Ayrton Lucas, mas a tendência é que eles se resolvam o quanto antes, né? Até o fim deste mês. Um negócio que já era para ter rolado já há algum tempo, está esticando um pouco, a gente já falou, devido também se encerrou agora o Campeonato Russo, né? Tem essa situação na Copa do Mundo, e também a questão da parcela, quantidade de parcela. Vão se ajustar, o Flamengo quer continuar com o Ayrton Lucas, o Ayrton quer continuar no Flamengo, e o Spartak vê com mãos de olhos uma negociação, até porque sabe que qualquer outra equipe do futebol mundial poderia usar o dispositivo da FIFA, e como já está jogando no Flamengo, o Flamengo quer contratar o jogador, eles não vão dificultar uma negociação. Porém, ainda não assinaram, não alinharam de forma oficial para que o Ayrton realmente continue na Gávea. E também, obviamente, no Ninho do Urubu. Beleza, galera? Ó, baixe esse QR Code aqui, ó, pegue o seu celular, escaneie esse QR Code aqui ao lado,
é o QR Code da Bet Nacional. Faça o seu cadastro de forma gratuita. Bet Nacional é a bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Lá tem as melhores cotações. Vários esportes, não é só futebol, mas a Copa do Mundo rolando, como eu falei, né? Hoje tem Portugal e Suíça, Marrocos e Espanha. As definições vão chegando cada vez mais no seu do mundo, e lá você pode ter a situação de quem vai fazer o primeiro gol, quem vai ganhar o primeiro tempo, quem vai ganhar o segundo, córner, cartão, enfim, número exato do resultado. Então vai lá, Bet Nacional é a bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Se você tiver com dificuldade nesse QR Code aqui do meu lado, tem um chat fixado aqui, o link da Bet Nacional, e também na descrição desse conteúdo. Beleza? E aí você fazendo o cadastro lá na Bet Nacional de forma gratuita, você faz saques, você faz depósito e saque via Pix, tá? É na hora, é absurdo. Então vai lá, hashtag que momento Bet Nacional, faça o seu cadastro na melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Bet Nacional, a bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. E a Bet Nacional, rapaz, ela quem é padrinho da Bet Nacional, é o nosso Vini Júnior. Vini Malvadeza está em grande fase. Um abraço pro Vini. E você ainda pode participar do bolão da Copa. E a partir de R$10 você pode estar concorrendo a R$1 milhão e a 3 camisas autografadas do Vini Malvadeza. Fazendo o seu cadastro na Bet Nacional, já vai lá no Instagram e segue aí o Jean Tips Oficial, né? Ele o maluco é fantástico, ele realmente ajuda lá, dá consultoria esportiva e é gratuito, tá? Você vai lá, siga o Jean Tips Oficial no Instagram, tá aí o Instagram dele, e também tem aqui no link da descrição o grupo gratuito no Telegram dele, ele dá entradas ao vivo, né? Enfim, ele é um cara fantástico, muito bom mesmo, eu mesmo faço assessoria com ele, e lá o grupo é gratuito, você não paga nada. Então quem segue aqui o Julião, né, quem é realmente inscrito aqui na Ruios, é só acessar aqui o link no Telegram do grupo gratuito do Jean Tips, e lá ele dá as suas melhores dicas esportivas do Brasil, cara. Cara, é fera, é muito bom. Vamos lá, siga o Jean Tips no Instagram e também se inscreva, né? Entre no grupo gratuito do Jean Tips no Telegram, tá aqui o link, como eu já falei. Galera, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, notícias excelência aqui, forte abraço, tamo junto. E ó, a gente se vê daqui a pouquinho. Se inscreva, deixe seu like e também acione o sino de notificação, é muito importante. Combinado? Forte abraço, saudações.